sobre esse caso também nesta edição do Notícias da Boa. Então fique com a gente, nós vamos até às 9 horas da manhã. Olha só, nos últimos anos, uma competição informal e velada passou a dominar as rodas de conversas de psiquiatras e especialistas em medicina do sono brasileiro. Saber quem atendeu o paciente que tomou a maior quantidade de comprimidos de Zolpidem no único dia. O remédio, usado no tratamento contra a insônia, disponível no mercado há mais de 30 anos, ganhou protagonismo maior na última década, com uma facilidade na prescrição médica e um apelo quase que irresistível para um problema relativo que é comum dos brasileiros, a dificuldade para dormir. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora via internet com o psiquiatra Eduardo Ibiapina. Eduardo, seja bem-vindo ao Notícias da Boa. Eu já começo questionando ao senhor os perigos desse remédio e também fazendo um panorama no Brasil, como é que está a saúde, o bem-estar do brasileiro. Nós estamos tendo nos últimos anos mais dificuldade para dormir? Bom dia. Bom dia. Esse medicamento, primeiro falar sobre qual é a função dele, né? É um medicamento que ele é usado para induzir o sono. Então ele foi lançado ali na década de 90, foi aprovado pelo FDA, que é o órgão regulador americano, e ele veio com a função de poder trazer um sono mais rápido, de 10 a 15 minutinhos o sono chega. E o panorama realmente é que tem sido feito um uso indiscriminado, né? Que o brasileiro está exagerando nessa medicação. Eu atendo hoje pacientes internados que geraram uma dependência a ponto de usar 30, 60 comprimidos por uma noite, né? Então, aquela coisa do ansioso de eu preciso dormir, eu tô com medo de não dormir, e eu acho que eu não vou dormir nunca mais. Então, todo momento um comprimido. Dorme ali 10 minutos, 30 minutos, acorda outro comprimido, né? Então, esse é o panorama do uso de Zolpidem, que a gente precisa ter um cuidado, a gente precisa ter uma regulamentação mais restritiva dessa medicação, um maior cuidado ao prescrever também. No caso, doutor, esse remédio, ele é o que? É um tarja preta? Como é que é a facilidade dele de se adquirir em relação a uma farmácia? Ele é um medicamento hoje de controle especial, né? Que é aquela receitinha C, que é a carbonada. Quando a dose dele é maior do que 10 miligramas, 12,5 miligramas, ele passa a ser um controle mais restrito, que é aquela receitinha azul, chequinho azul, né? Que é a receita B1. O que a gente tem pensado, estudado e discutido é que ele passasse mesmo as doses menores de 5 e 10 miligramas também passassem a ser da receita B1, né? Que aí o controle é maior. Muito bem, eu estava acompanhando aqui detalhes de uma pesquisa, doutor, de que 26,8% dos brasileiros já receberam algum diagnóstico médico de ansiedade. O poder de dependência desse remédio vem sendo discutido há pouco tempo, ou desde o início, desde quando ele foi implementado, essa discussão já acontecia? Então, quando ele foi lançado, ele veio justamente para cuidar dessa dependência que existia com o clonazepam, com o Rivotril, né? E achava-se que ele não causasse dependência. Mas com o passar dos anos, quando foi fazendo-se os testes e as pessoas foram usando, ele também causa dependência, né? A partir de 4 a 6 semanas de uso contínuo, ele já começa a causar uma tolerância, né, e dependência. Então, claro que não como um benzodiazepínico, não como um clonazepam, diazepam, alprazolam, mas ele também causa em uma menor intensidade a dependência também. Muito bem, é o Zolpidem. Em relação à perspectiva de futuro, doutor, esse remédio ele possui efeitos colaterais? Como toda medicação, tem sim um perfil de efeito colateral que não é tão frequente assim, portanto foi liberado para o uso, né? Mas é uma medicação que precisa tomar o cuidado de tomar e deitar, que é o que eu costumo falar para os meus pacientes.
E é uma medicação que deprime o sistema nervoso para você conseguir dormir. Se você ficar no celular com a luz acesa, com a TV acesa, essa depressão vai ser alterada. E aí você pode também fazer coisas que você não faria ou não lembra no outro dia, né, pelo uso da medicação. Então, há ali também uma amnésia, uma perda de memória anterógrada, né? Você toma a medicação, fica fazendo coisas, você não faz coisas que você não faria, mas no outro dia você pode esquecer do que fez. Pode fazer uma compra, esquecer, né? Pode mandar uma mensagem para alguém, esquecer no outro dia. Você faz exatamente o que você faria sem o medicamento, mas no outro dia você esqueceu o que fez. Muito bem. Em relação à dependência, doutor, o senhor falou que muitas pessoas utilizam reiteradamente este remédio por conta da ansiedade, pensando que não vai conseguir dormir. Nesse caso em questão, como é que se trata essa dependência? Até onde o acompanhamento médico ele se faz importante, se faz necessário, ajudando essa pessoa a deixar essa dependência? Como se deixa essa dependência? Como ele é um medicamento para insônia, e insônia geralmente tem uma causa, primeiro é tratar a causa, né? Se é depressão, se é ansiedade, se é qualquer outro transtorno dentro da psiquiatria, primeiro tratar a causa. A gente tratando a causa, a gente pode fazer uma substituição nessa dependência, né? Então, começa-se a reduzir o Zolpidem e inicia uma outra medicação para induzir o sono. Geralmente, quando já é uma dependência muito grave, acima de 30, 20 comprimidos numa noite, a gente precisa internar para poder fazer esse desmame do Zolpidem. No caso, então, deixa eu ver se eu entendi, o tratamento através desse desmame, ele acontece de forma devagar, o remédio é retirado aos poucos da utilização da pessoa, ou isso acontece de uma forma, de uma vez só? O ideal é que se faça devagar, né? Se é uma dependência, se a gente tira todo de uma vez, vai gerar sintomas de abstinência. Então a gente reduz de uma forma gradual. Quando essa quantidade é acima de 20 miligramas, a gente tenta fazer internação, né? O mais indicado é internar para poder fazer essa redução, porque o paciente por si só vai ser muito difícil ele fazer sozinho em casa. Doutor, o senhor falou anteriormente que vários são os motivos que podem levar a uma má qualidade do sono, depressão, ansiedade. Olhando para os seus pacientes, aqui no Piauí hoje nós temos um maior número de que motivos que levam a este sono irregular? Sem sombra de dúvida, 70% do consultório é transtorno ansioso, né? Rol de ansiedade, seja ansiedade generalizada, seja fobia, seja medo, síndrome do pânico, né? Toque, transtorno obsessivo compulsivo. Então, sem sombra de dúvida, 70% das causas de insônia é ansiedade. Muito bem. E aqui olhando para a vida de cada um de nós, elementos que o senhor pode nos trazer, nos apontar como sendo importantes, que a gente deve levar em consideração para que a gente lá na ponta tenhamos um melhor sono e não precisemos desta medicação para conseguir dormir? Ter muito cuidado, fazer atividade física, né, principalmente pela manhã. É claro que alguns organismos, algumas pessoas se dão mais com atividade física noturna, mas o mais comum é que pela manhã, né, já que você vai ali ativar o sistema de adrenalina também, além de liberar hormônios que ajudam no sono. Uma boa alimentação, né, e também o estresse diário, né, ter cuidado com essa roda giratória do capitalismo que a gente vive, a gente se cobra muito, né, por produção. Então isso acaba gerando estresse e ansiedade e alterando o sono. Então são esses cuidados que a gente tem que ter para que a gente tenha uma boa noite de sono. Perfeito. Nós conversamos com o psiquiatra Eduardo Ibiapina. Eduardo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias da Boa. Tchau, obrigado. 7h27. Seguimos com Notícias da Boa na apresentação de Helder Felipe. Mande sua mensagem.